Bem-vindo ao programa Jesus está Voltando. Faz tempo que eu não gravo um vídeo, o tempo sumiu. Eu conversando com alguns amigos, quando comecei o canal há 13 anos atrás, teve mês que eu colocava 15 vídeos, 18 vídeos, que foi meu recorde. E agora é um por mês e olhe lá, muita coisa eu tenho para falar, mas como eu já falei, o tempo sumiu. Eu ainda estou na venda dos livros aqui localmente e já estão acabando. E sugiro a você que, se puder, adquira lá no Clube de Autores. Está um preço salgado, mas infelizmente foge do meu alcance e decisão o preço, porque são eles que colocam o preço final. Mas se você puder, faça esse esforço. Eu estou colhendo frutos aqui. Pessoas, 80% de quem está adquirindo o vídeo não conhece a palavra e está sendo alcançado. Muitos estão começando a ter uma visão diferente do mundo que estamos vivendo, porque o livro ele tem 3 focos. Para quem é servo de Deus, realmente para se tornar cada vez mais firme no Senhor. Aqueles que estão em cima do muro voltarem urgente para o Senhor. E os que não conhecem a palavra, para tomarem uma decisão, se querem realmente aceitar Jesus como Salvador, ou se vão querer ver o que vai acontecer na tribulação. Porque eu falo de tudo isso, cada final de capítulo tem um apelo e é um chamado. E o último capítulo é: a sua decisão vai determinar a sua eternidade. É um checkmate que o Espírito Santo deu nas pessoas que estão lendo para tomarem uma posição e saberem das consequências, caso não queiram decidir-se por Jesus, decidirem-se por Jesus. Mas o foco do vídeo aqui é outro. Faz muito tempo que eu queria abordar esse assunto, mas nunca tive a oportunidade e chegou. Vocês estão vendo a agenda que está ocorrendo e correndo a todo vapor sobre os tais ETs, que eles estão se manifestando, o Pentágono, ONU, dizendo que eles estão vindo, que vai haver uma invasão. Tudo isso é uma grande falácia. Eu vou mostrar aqui para vocês. Não sei quantos vídeos vão ser gerados, porque o assunto é muito profundo, tem muitas coisas e lógico que eu não vou conseguir, por causa do tempo, abordar todos esses fatores. Agora, só lembrando a você que não conhece ainda a minha história, eu sou ex-ufólogo. Eu acreditava em discos voadores, acreditava nos ETs. Meu sonho era fazer uma viagem interplanetária. Eu e um amigo fundamos um grupo aqui, eu ainda era solteiro, em que discutíamos a Bíblia. Aliás, nós líamos a Bíblia para derrubar a Bíblia. E veja o que Deus faz. Nós líamos naquele grupo a Bíblia, usávamos, mas para mostrar que aquele livro havia sido feito por extraterrestres, que Jesus era um extraterrestre. São muitas coisas que eu pretendo abordar, inclusive nesses vídeos falar um pouco desse testemunho da época. Mas eu lia tudo nessa área. Infelizmente eu acho que eu não tenho mais as revistas que eu comprava. Consegui salvar um livro ainda do Erich von Däniken, Eram os Deuses Astronautas, que era a nossa Bíblia, e eu vou apresentar para vocês. Serão alguns vídeos, não sei quantos. Mas um dia Deus me mostrou a verdade. Por isso que a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu, com a minha Bíblia de Jerusalém, Bíblia católica, eu coloquei nessa passagem aqui que vocês estão vendo. Efésios 6, versos 12 a 13, que diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século,
contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Irmãos e amigos, quando eu li esta passagem, é como se as escamas caíssem dos meus olhos, e tudo aquilo que eu acreditava serem seres de outro planeta, aqui o Senhor mostrou que nada mais são. Escute isso aqui, desde já eu vou colocar essa verdade aqui para você. Não interessa o que estejam falando aí nos vídeos, e seja lá quem for. A partir deste versículo aqui, que diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, e que estão nos lugares celestiais. A partir daí Deus tirou as escamas dos meus olhos, e eu vi que tudo aquilo que eu acreditava em seres de outros planetas, nada mais eram do que demônios. ETs nada mais são do que demônios. Então usa-se muito a falácia, porque esse universo é enorme, pode haver alguma vida. Demônios. E eu vou mostrar tudo isso nesses vídeos. Essa é apenas uma introdução para você entender o que é o projeto Astar Cheran, que a gente cria em tudo isso, neste projeto. Eu já tinha programado, para você ter uma ideia, um grande material para falar para vocês. Vocês estão vendo aqui esse material que eu já tinha coletado, que vou falar sobre o projeto Astar Cheran. E um dos casos que na época, eu como ufólogo, eu ia entrevistar os familiares deste senhor aqui, Barroso, lá no interior do Ceará, na cidade de Quixadá. Lá tem muitos monólitos e lá tem muitas aparições dessas imagens. Eu ia até lá entrevistar esse cidadão, já tinha um contato, uma amiga minha, quando eu fazia francês, estudava francês, e eu ia ficar na casa dela. Mas foi o tempo que eu tenho esse material aqui ainda em papel, está guardado, não sei aonde, mas eu ainda tenho este material guardado na matéria que saiu, só que eu peguei da internet, que fica melhor para eu apresentar a vocês. Tem também o livro do Erich von Däniken, que eu vou mostrar a vocês. São muitas coisas e são tantas vertentes para a gente analisar que eu não vou conseguir colocar todas. Por exemplo, tem a época da Segunda Guerra, quando Hitler ele estava projetando construir essas naves. E eu vou falar do que existe hoje, dos 3 planos em que existe isso. Não vou dizer nada agora, vou apresentar durante os vídeos, mas eu quero que você desde já esteja antenado e sabendo o seguinte: ETs são demônios. Porque quando aconteceu o arrebatamento, eu citei isso logo no meu segundo livro, quando eu escrevi em 97, quando acontecer o arrebatamento, nos céus de todo o planeta aparecerão esses discos, tanto por imagem demoníaca, como pelo que nós já sabemos do que pode ser projetado, as holografias. E a notícia que vai ser circulada é que os ETs levaram os seres humanos que não aceitavam a nova ordem mundial para serem reciclados em outro planeta. Então nós vamos abordar tudo isso. E aí entra a nova era. Quando eu comecei a estudar, o princípio de tudo foi eu começar a estudar sobre nova era, e li muitos livros. Eu passei para alguns amigos a filmagem que eu fiz dos livros que eu estava aqui apresentando. Talvez até coloque para vocês uma parte desse vídeo caseiro que eu fiz. Cerca de 60 livros, 50, não sei, eu li. E ainda tem outros que eu gostaria de ler, mas infelizmente o tempo tem sido meu inimigo, acredito que é de todos. São tantas tarefas no dia a dia e a gente se perde. Eu estou tentando terminar um livro e vi outro que eu nem sabia que tinha, que é Os Bastidores do Poder. Estou lendo Os Donos do Mundo, muito interessante, mas não tenho tempo para tudo isso.
Então, desde já, esta é a apresentação dos vídeos que eu vou produzir. Tenham paciência, que não vai ser também toda semana. Essa é apenas uma introdução, porque estou ouvindo muito falar, as pessoas já dizendo que os discos estão para invadir a Terra, invasão alienígena. Tudo isso faz parte do plano de Satanás. Ele sabe que vai acontecer o arrebatamento, só não sabe quando, mas ele deve estar vendo a movimentação celestial dos anjos. E eles já têm tudo preparado. É uma história longa que eu vou contar devagarzinho para você, e esteja atento. E eu finalizo mais uma vez dizendo, se você tiver condição, adquira o livro lá no Clube de Autores. É um investimento que você vai fazer, não está barato, lógico, diferente de como eu vendo local, mas vai valer a pena, você não vai se arrepender. E você vai poder presentear aquele parente, aquela pessoa que você sabe que vai ler, e ele vai mudar de ideia, porque tudo é explicado, tudo é abordado, e à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus. Então não tem como a pessoa dizer que é mentira, porque tem lá as notícias com a sua bibliografia e a Palavra de Deus dizendo aonde vai parar tudo aquilo e o que se deve fazer. E aí entra você se decidir por Jesus ou não. Então fique ligado no programa, Jesus está voltando. Você vai conhecer muitas coisas que talvez você nem sabia, nem imaginava. E graças a Deus que Ele me resgatou deste meio, e por isso que eu tenho muita coisa para falar com vocês. Porque eu era um dos que acreditavam e sonhava com os discos voadores. Que Deus te abençoe poderosamente, fique ligado, porque essa foi só a introdução do que vem por aí. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.